Caboclo, estamos aqui com vocês agora aí para falar de uns caboclos aí que jogou muito do campeonato da Associação da Justiça. Vamos falar aqui da Associação da Justiça aí, Caboclo. Os golaços que os caboclos andaram fazendo lá. Eu sou o Léo Tinga da TV Léo Tinga, tá tudo tranquilo, sossegado, Caboclo. Boa noite para você que tá aí comigo aí. Jurupita, o Jurupita, deixa eu pegar aqui o meu óculos aqui também, né? Ao vivo é assim mesmo, Jurupita. Era para o pessoal da técnica deixar tudo prontinho. O que fizeram? Mexeram aqui, não deixaram. Eu vou falar o quê? Um abraço a você que tá aí comigo aí, curtindo aí, né, Jurupita? Ei, Caboclo, deixa eu ver aqui, né, Jurupita? Esse Jurupita é brincadeira. Bom demais aí, né? Um abraço pra você que tá aí comigo. Ô, Caboclinho bom demais, Zé Goré. Ei, Caboclo, deixa eu tirar o óculos, né? Senão eu não vejo nada aqui também aí. Ei, Jurupitinha. Ô, pessoal da técnica, traz pra mim aquele golaço lá da Associação da Justiça aí. Quem tá aí comigo? Põe na tela! Foi sim, ele pega. Ó, o Cobra é perigoso. O Cobra é uma jogada. Ganhou do Ada. Agora Dequinha pediu, vai receber Dequinha. Bateu e é gol! Golaço de Dequinha! O Dequinha tá deixando dele, Pantera! Que jogada, Pantera! Mais uma jogada rápida do Cobra pela direita, né? Num cruzamento rasteiro, encontrou o Dequinha, que vinha acompanhando a jogada e mandou pro fundo da rede um golaço do Dequinha. Baquini não foi sim. Você viu aí, hein? Que golaço! Esse pessoal lá na associação tá jogando muito. Tô ao vivo para trazer os gols da final. Foi entre Lumara e Center Valley, tem de tudo. Um abraço, Orlando, também ao Marquinho, a todo mundo lá, viu? Aquele abraço a todos os atletas que tá aí com a gente aí que tá aí curtindo aí agora, sabadão à noite aí. Ô, Jurupita, eu preciso saber o horário que é agora. 22 horas e 34 minutos, me informaram ali na técnica ali, hein? Tem bastante jogo aqui, Cabo. Tem pessoal que tá jogando bastante lá na área. Fez gol, vem sábado à noite ou domingo tá aqui. Mas hoje é sabadão, tá comigo aí no ar, estão ao vivo aí. Ó, o pessoal, deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal que tá comigo. Deixa eu pôr o óculos aqui. Ô, Caboclo, um abraço a você que entrou aí comigo, o Valdir, um abraço, Valdir. O Luiz Fábio, um abraço pra ele também. O Barolo Fernando tá lá curtindo lá em Caboclo. Chique, Caboclinho. Estamos aqui, Caboclo, ao vivo aqui, mostrando os gols lá da Associação da Justiça aí, né? Caboclo estão aí com a gente aí, os caboclos aí, fazendo uns golaços aí mesmo. Caboclo, e pra deixar registrado os caboclos aí, né, Zé Goré? O Zé Goré olhou pra mim assim e falou, que é isso, Léo Tinga? Mandar um abraço ao Edson, do segurança lá do fórum também, um abraço. Gosta de gol, diz que se ele tivesse lá, ele ia fazer uns par de gol. É verdade, falou que ia fazer uns par de gol lá. Mas vou falar o que pro Caboclo? Não tem jeito não. O pessoal na técnica fica bravo comigo. O Lourenço também jogou muitos campeonatos lá na Associação da Justiça. Lá fez muito gol. Eu vou falar a verdade, o Lourenço era reserva meu lá no antigo União Esquina. Era um lateral que ele foi reserva meu. Verdade, Caboclo, foi meu reserva. Calma aí, diretor, mandei andar pra lá, pra cá, fica calma aí. Hoje eu tô aqui na TV Léo Tinga, só cuidando de esporte só. Caboclo. Ô, Lourenço, chique, hein? Lourenço, joga muito, Lourenço. Grande, entende muito de futebol aí também. Um abraço, Lourenço, obrigado por estar aí comigo aí também. Fernando Cardoso, grande advogado, tá aí também. Grande, valeu, Fernando. Fernando jogava muito. Cezinha que falou, viu, ô Cardoso? O Cezinha da Araquim que falou que fazia cada golaço, hein? Chique demais aí. Mandar um abraço aí, ô Lourenço, boa noite aí, Caboclo, tá aí comigo também. Ele tá falando que é piada que eu tô contando. Que piada, Lourenço? Você foi reserva meu, pô. O seu, o Sandro Nascimento. O Sandro Nascimento também. Faz tempo, vi ele na revista essa semana aí, ele, a esposa lá. Um abraço pra ele, viu, Sandro? O Sandro também, quando eu tava no Juvenil da Ferroviária, o Sandro era reserva meu,
Sandrão era reserva lá também, não é, Lourenço? O Lourenço confirmando aqui, né, Lourenço? Chique demais. Chegando mais um lance aí, Caboclo. Bota esse lance aí, que lance bonito. Com a minha narração, traz aí, põe na tela. Orlando tá ajeitando, esperou ser, ninguém encosta no meio, Orlando tem que ir sozinho, vai bater, e é gol! Ele levou pra lá, levou pra cá e bateu, e é gol, gol, gol! Que golaço, Pantera! É, uma boa jogada do Orlando, aí construiu a jogada. E deu sorte na conclusão, que a bola desviou na zaga e enganou o goleirão Léo Tinga. É o gol de empate do Center Valley, Léo. Orlando tá ajeitando, esperou ser, ninguém encosta no meio. Ei, o pessoal da técnica deu uma perdidinha ali. Mas você viu que lance do Orlando, né? Orlando levou pra lá, levou pra cá e pá! Ei, golaço de Orlando. É assim, é o esporte na TV, Léo Tinga. Comigo, Caboclo. Orlando lá do Center Valley. Até na altura desse gol que o Orlando fez. Aí, eles passou na frente. Tava 2-1 pra Center Valley. Mas tem uns caboclos lá que desequilibrou, tipo Dequinha, o Cobra. O pessoal do Center Valley jogou muito. Só erraram na marcação, por isso que também não levaram ali. Foi um jogo 3-2. Foi jogaço mesmo lá. Carlão jogou muito, Orlando jogou muito, todo mundo do Center Valley jogou muito lá. E o pessoal também da Lumara, um time ali também certinho, correndo. Dequinha desequilibrou lá, viu, Marinho? Um abraço ao nosso diretor Marinho aí também, autista, granditista, tá sempre aí comigo também aí. Chique demais. Deixa o Everton, gripa, um abraço pra ele, o Pedro. Ô Pedro, o Thomas aí, um abraço pra ele também. Carlos, vou falar o que dos caboclos? Caboclo joga muito, não tem jeito não, hein? E a gente traz os gols aqui pra mostrar pros caboclos que fez gol, tá aqui na TV Léo Tinga, tá com a gente aí. O pessoal trabalhou bastante hoje pra deixar pronto o material pra gente aí. Agradecer a Branca Lima também, que tá sempre na técnica aí, trabalhando aí. Aí, caboclinho, bom demais, né, Jurupita? Um abraço a todos aí que tá aí comigo aí. Ô, Lourenço, não fica negando aí pros outros aí que você era meu reserva não, né? Brincadeira, o Lourenço. Ele fala que não, o Léo Tinga tá com piada. Pergunta o Ideão Pantera, pô. Quanto jogo o Ideão Pantera pitou nosso aí? Brincadeira também, esse Jurupita aí. Lourenço, vou falar o que aí? Um abraço a todos que estão comigo aí. Ô, Jurupitinha. Tem mais um lance aí, né, ó? Então, bota pra mim, que lance bonito. Põe na tela com a minha narração. Esse goleiro é o... Lá vem Carlão, vai bater Carlão, e é gol! Carlão acreditou e bateu, a bola pegou no Morrinho, artilheiro enganou! Alex foi traído pelo Morrinho, Pantera! Você falou bem, viu, Léo Tinga? O Morrinho artilheiro funcionou nessa jogada aí, ó. Enganou completamente o goleirão Alex Eugênio da equipe da Lumara, Léo Tinga. Ei, Caboclo, você viu aí, hein? Carlão foi pra lá, foi pra cá e bateu, contou com o Morrinho artilheiro aí. Você pode criticar. Manda um vídeo que eu coloco aí, Caboclo, no próximo programa aqui do Léo Tinga, programa esportivo da Associação da Justiça lá. Mandar um abraço aqui, Humberto Pirola aí. Ei, Caboclo, Humberto Pirola, hoje o campeonato da associação que terminou quarta-feira, o Master lá, leva o nome do Dr. Henrique Pirola, né, que é o pai do Humberto Pirola aí, né? Eita, você viu aí a homenagem, né, ô Pirolinha? A gente tá trazendo aqui também, marcando, guardando pra sempre os gols também aqui, tá bom, Pirola? Um abraço pra ele, pra doutora também, doutora Alexandre, um abraço. Mandar um abraço ao Rodrigo Bitel, tá comigo o Rodrigo Bitel, tá aqui também. Tranquilo, Caboclo, sossegado. Ei, Rodrigo Bitel, esse eu vou falar o quê? Nivair, um abraço pro Nivair aí. Nilvair, ei, Caboclo, bom também, tá sossegado aí, diz que jogou muito. Eu não vi o Nivair jogar, diz que ele é volante. Segundo o Rogério me contou, Vagnão não confirmou. Mateuzinho disse que os caras é mentira. Quem joga a bola é o Mateuzinho. Sei lá, não vou falar que o Mateuzinho joga a bola, não, senão ele fica muito achando que já tá meio magrinho daquele jeito lá. Quem que não vai jogar bola? Brincadeira o Caboclinho também. Eu vou falar o que pra ele? Não tem jeito, né? Boa noite, Nivair. Um
abraço a todos que estão aí comigo, aí curtindo a TV Léo Tinga. Ei, caboclinho, bom demais. Estamos aqui com vocês aí. Ô, Jurupita, que hora que são agora, Jurupita? 22 horas e 42 minutos. A gente tá com o programa esportivo. Campeonato da Aja. Caboclo. Taça Henrique Pirola. E também lá com a. Jurupitinha. Bom demais, Jurupitinha. Não vai brincadeira você aí. Você viu que o Carlão fez um golaço, né, Lourenço? O Carlão também jogou junto com o Lourenção aí. Ô, Jurupita, bota mais um lance aí. Bota na tela. Isso pra Cobra. Cobra conseguiu ganhar. Lá vai Cobra. Nele o goleiro bateu e é gol! Golaço de Cobra. Ele e o goleiro. Fala aí, Cobra. Você e o goleiro. E o gol. E o gol, Léo! É isso aí! Comigo! Já lançou pra Cobra. Cobra conseguiu ganhar. Lá vai Cobra. Nele o goleiro bateu e é gol! Golaço de Cobra! Ele e o goleiro. Fala aí, Cobra. Você e o goleiro. E o gol. E o gol, Léo! É isso aí! Comigo! Já lançou... Ei, Cobra! Esse Cobra é brincadeira, hein? Chegou, guardou, muito fácil pro Cobra também aí, com o Ado marcando ele. O Ado não tava numa noite feliz, né, Ado? Deixar o Ado marcar o Cobra, pô, Orlando, aí foi brincadeira. Quem que deixou? Quem era pra marcar? Não era. Garanto que não era pro Ado marcar o Cobra, não. Cobra já é artilheiro, sabe o que faz aí, né? É brincadeira o caboclo também. O Marquinho fez golaço lá também, né, Marquinho? Um abraço ao Marquinho da Lumara. Sempre aí comigo, a todos os atletas da Lumara. Aí comigo também. Caboclo. Vamos para o Jurupita. Tem mais um lance aí, né? Vamos trazer mais um lance aí, caboclo. Põe na tela. Vai bater Cobra na área. Cruzou, chegou o Marquinho. E é gol! Golaço de Marquinho. Que lance, Pantera. Aqui o que você me fala, Pantera. É uma jogada bem construída aí pelo Cobra pela direita. Cruzou, encontrou o Marquinho em boa posição para fazer o gol, Leotinho. Um golaço aí. Agora empatou o jogo, Pantera. Vai bater. Ei, Marquinho, entrou na área, bateu, o Cobra foi no fundo, cruzou, Marquinho guardou lá. Deixa eu agradecer aqui, pessoal, a Jaciro Edivaldo, um abraço pra eles, tá sempre aí comigo, boa noite, muito obrigado. Nevair tá aí também, o Rodrigo Vitel tá aí comigo também. Aí tá no Esporte da Associação, o Humberto Pirola, doutor Alexandre, um abraço a todos eles lá também. Agora, que hora que aí, pessoal da técnica? 22 horas e 47. 45, falaram a hora errada pra mim aí, caboclo. Gente, eu quero agradecer vocês. Estou aqui só pra trazer os gols aí do pessoal que fez aí os lances aí. Agradecer todo mundo aí que tá aí comigo, sempre aí comigo. Tava uns modão, tava na rádio hoje lá, aqueles modão bonito da rádio na TV, Léo Tinga. Chique, hein? Léo Tinga. Ei, caboclo, esse nome vai pegar. Mandar um abraço ao Grober, ao Marcelo Gonçalves. Os caboclos sempre estão aí estão ao vivo aí no Face, estão mandando um abraço pro Léo Tinga. Muito obrigado a você. O Marcelo tem lá o buffet dele lá, aquela festa lá. O Grober Rocha, grande radialista aí também, sempre aí comigo aí. Agradecer a Blanca Lima, que tá sempre aí na técnica comigo também. Gente, eu fico por aqui. Muito obrigado, gente. Eu volto amanhã.